Já pensou o que liga a publicidade, a música e a literatura? Então olha só o bate-papo com Marcelo Saea. Vamos conversar com Marcelo Saea. Boa tarde, Marcelo. Boa tudo tarde, bom? tudo bem? Marcelo, conta um pouquinho pra gente qual é a tua formação. Quando me perguntam isso, eu costumo dizer que, na verdade, eu não sou formado, eu sou transformado. Eu comecei a trabalhar em propaganda por acaso, que eu gostava muito de desenhar e eu não tinha nem computador na época, e eu fui trabalhar numa filial da Propeg em Brasília, que eu fui criado em Brasília. E lá eu fui trabalhar com o pessoal da arte e tal. E lá eu comecei a aprender. E não saí mais. Aí fui passando de agência, fui pulando de agência para agência, fui aprendendo dentro das agências e tal. Então acabei desenvolvendo todo um trabalho dentro de cada agência que eu fui trabalhando. Trabalhei com design, mas sempre dentro dessa área, assim, de trabalho com o pessoal da arte. E assim foi. Já fazem 20 anos já. Então, na verdade, eu me transformei. Eu comecei dentro da agência, dentro de uma agência de publicidade, sem muitas pretensões, e acabei me tornando um publicitário por força da situação. Então tu foi entrando, foi começando numa agência. E por que direção de arte? Por que não outra área de uma agência? Eu sempre fui voltado para essa área, assim. Sempre tive interesse em desenhar. Eu gostava muito de desenhar quando era guri. Sempre o lado artístico, sempre voltado para o lado artístico. Eu lia muito, eu escrevia muito, eu desenhava muito, eu gostava muito de música. Eu sabia que eu queria mexer com arte de alguma maneira. Não sabia exatamente assim como é que eu ia acabar empregando isso. E eu fui parar quando eu comecei, eu fui parar numa agência justamente para desenhar. Que a gente fazia tudo a nanquim, aerógrafo, era tudo à mão, montava pastap, tal, fotografia em estúdio fotográfico. E eu tive a noção de que eu podia trabalhar fazendo arte e desenvolver um trabalho ali dentro. E acabei gostando, e o pessoal acabava comprando, de certa maneira, as coisas que eu fazia e tal, e deu certo. E quais são as tuas referências, desde quando tu começou até hoje? Dentro da publicidade, olha, na verdade tudo, assim, tudo. Desde o universo artístico até as coisas que acontecem. Assim como no meu trabalho com poesia, eu costumo dizer que eu não separo muito o meu trabalho artístico da minha vida, assim. Então, na verdade, é tudo uma coisa só. Então, tanto o meu trabalho artístico como no meu trabalho com direção de arte, tudo me influencia, assim. Eu não tenho predileção por um diretor de arte específico ou um artista específico e tal. Na verdade, é um caldeirão assim que eu boto tudo e eu acabo sendo influenciado e acabo usando referência de todos os lados. Assim. Por que ligar a publicidade com a literatura? Porque, bom, o meu pai ele era poeta. O meu pai, na verdade, ele é um poeta, mas ele não é um poeta assim profissional, assim dizendo. Ele sempre gostou de escrever, ele sempre teve essa predileção por poesia e tal, e eu comecei a me interessar através dele. Quando eu entrei em agência, depois que eu saí da Propec, eu comecei a trabalhar em agências pequenas, que geralmente o pessoal é mais enxuto, eu era muito aproveitado. Então eu fazia direção de arte, muitas vezes eu criava o texto, e então eu sempre tive esse link assim entre o meu trabalho artístico com o trabalho em propaganda. Então eu acabei desenvolvendo e foi isso. A questão é que eu gostava muito de ler, sempre gostei muito de ler. Então, sem saber, no fundo, se eu queria trabalhar com redação ou arte, e como o pessoal comprava mais do que eu fazia em arte, gostava mais do que eu fazia com arte, eu falei, não, acho que eu vou acabar trabalhando nessa área. E, na verdade, começou assim. De onde vem essa tua inspiração na literatura? Tudo. Eu comecei a escrever poesia por causa de música. O meu pai me ensinou muito a ouvir música também, ele me levava nos shows e tal. Então eu gostava muito de Tom Jobim, eu gostava de Vinícius de Moraes. Então eu comecei justamente a escrever por causa deles. Então eu lia muito, eu lia Drummond, eu lia os clássicos assim tal. E aí eu comecei uma escrita bem
voltada nesse sentido. E até que eu descobri a poesia de Haroldo de Augusto de Campos, Décio Pinhatari, um dos concretistas e tal. E aí que me deu um estalo, que eu percebi que eu podia aplicar a visualidade, aquilo que eu já estava habituado a fazer em propaganda e tal, eu podia usar aquilo com poesia. Os críticos, eu lembro que os críticos diziam que, os críticos que não gostavam do concretismo e tal, costumavam dizer que poesia concreta era propaganda. E aí eu fui percebendo, na verdade, que era o contrário, que a propaganda é que usava, na verdade, os mesmos artifícios, os mesmos recursos que a poesia, até pelo caráter da visualidade, das associações que você faz entre palavras, esse jogo de palavras, e acabou sendo naturalmente, assim, eu acabei desenvolvendo um trabalho plástico dentro da poesia e uma coisa ajudou a outra. O meu trabalho com semiótica acaba ajudando para desenvolver meus trabalhos, meus projetos em tanto design como direção de arte e vice-versa. A experiência que eu acabo tendo dentro da propaganda acaba me auxiliando muitas vezes no que eu estou fazendo com poesia, assim. Tu tem um blog, né? Como funciona o teu blog? Eu tenho um blog que chama Poesilia, blogspot.com, e que eu comecei em 2004, que é um lugar onde, na verdade, eu não escrevo no blog, é um lugar onde eu falo sobre meus interesses artísticos, então eu falo sobre arte, eu falo sobre onde eu divulgo as apresentações que eu faço, eu divulgo os livros que eu publico e tal. Então, é como se fosse assim uma mesinha cativa de um barzinho, assim, onde eu falo sobre as coisas que me interessam e meus amigos acabam aparecendo e é um lugar para isso, assim, basicamente. Tu escreve e-books também, né? Escrevo. Eu comecei a publicar por e-books justamente porque eu não tinha editora e não tinha grana. Então, eu publicava, eu fazia um e-book ou outro e tal, mas eu não botava no ar. Eu ia experimentando. E aí, quando começou a coisa do e-book, na verdade, quando começou o PDF, o arquivo PDF, isso em meados de 2000, 99, 2000. E aí eu, em 2000 para 2001, lancei meu primeiro e-book, que se chamava Eis. E foi muito bem aceito, tal. Foram 15 mil downloads em um ano. Eu deixei um ano no ar com o experimento. E eu fiquei muito feliz. E aí me deu gás para poder começar a publicar de uma maneira mais, acreditando mais, de uma maneira mais séria. Que foi quando eu realmente publiquei o meu primeiro livro que eu considero oficial, assim. E sobre esses teus livros, qual é o conceito desses livros? Na verdade, tem um tema que é sempre recorrente no que eu escrevo, que é o corpo. Não sei te dizer exatamente porquê. Talvez pelo fato de eu no começo, muito subjetivamente, muito intuitivamente, eu saber que, na verdade, poesia, ela tem uma grande carga de comprometimento físico, corporal, tanto de quem está escrevendo como de quem está recebendo, quem está lendo. Eu já sabia intuitivamente que eu queria trabalhar de uma maneira performática de alguma forma, de que eu queria apresentar aquilo que eu escrevia verbalmente de alguma maneira, apesar das declamações de poesia nunca terem me agradado, eu sempre achar uma coisa chata. Então, na verdade, o corpo sempre foi uma coisa recorrente no meu trabalho. E o primeiro livro oficial que eu considero se chama Carne Viva, e ele tem muito disso. Ele é todo impresso em vermelho, por dentro. Ele tem muita referência ao corpo humano, à nossa relação com o nosso corpo. O meu segundo livro, ele se chama Leve, e ele já... propositalmente eu tentei fugir um pouco desse tema, tentando apelar um pouco para as questões mais leves, assim, no sentido físico mesmo. Mas não leve no sentido de
de ausência de contundência, assim, mas leve no sentido de precisão, leve no sentido de ir direto ao ponto, sem muita firula e tal. E acabei voltando ao tema do corpo, com um livro que eu lancei no ano passado, que se chama Nada a Dizer, que é justamente o reflexo de todo o trabalho que eu comecei a exercer com a performance a partir de 2006, que eu já vinha estudando a questão da oralidade na poesia. E em 2006 para 2007 eu fiz uma apresentação que deu muito certo, e aí eu comecei a desenvolver um trabalho mais sério de performance. Então o livro que eu lancei no passado, eu volto com o tema do corpo, justamente partindo da questão da oralidade, do som e da recepção, né? Da audição. E para as pessoas que querem começar nessa área da publicidade e da literatura também, quais são as dicas assim que tu pode dar para elas? Olha, bom, experiência pessoal, publicidade para mim, eu acho que para você trabalhar com publicidade você tem que ser extremamente curioso. Você tem que ser uma pessoa extremamente curiosa, você tem que gostar de todos os assuntos, você tem que estar interessado em tudo. Não pode ter preguiça, não pode ser um cara preguiçoso, porque tanto em poesia, que é um trabalho extremamente árduo, e apesar de muita gente achar que escrever é uma tarefa mais de catarse, uma coisa mais é uma coisa corrente e tal, na verdade não, é um trabalho de labuta muito grande. E em publicidade existe muita concisão, você tem que ter muita clareza no que você está fazendo. Em poesia também. Então, na verdade, você tem que ser uma pessoa curiosa, você tem que ser uma pessoa que goste do que você está fazendo, você tem que gostar do que está fazendo. Pode fazer algumas performances para nós? Vou fazer um pedacinho da Pletórax, que é essa performance que eu faço desde 2006, 2007, e que eu apresentei recentemente em Curitiba. Já fiz aqui na cidade umas 2 vezes, e vamos fazer um pedacinho. Então, Marcelo, muito obrigada pela tua entrevista. Obrigado, eu que agradeço. A partir de amanhã, nosso passado será lindo. Tudo que não prometemos e prometemos será no passado cumprido. A partir de amanhã, não serão mais passagens e faremos planos para esse passado. Erraremos mais acertados. Acertaremos no certo e equivocado. A partir de amanhã será lindo nosso passado. Como não foi nosso futuro de agora. Será também lindo nosso futuro de agora. As nossas ações a partir de amanhã, nosso passado será no período da noite, que vai nutrir nossa certeza de um futuro. Não o futuro do ontem, mas o futuro passado, que um dia será passado. Mas hoje ainda não. Só